Bom dia a todos. Então, vou iniciar aqui a apresentação das ocorrências ao longo do mês de outubro. Então, no caso das chuvas, aqui eu coloquei então, algumas estações pluviométricas do OSASP. Os pontos em vermelho representam a média e os quadradinhos aqui em amarelo representam a mínima da série histórica. Com relação à mínima, a gente verifica que alguns postos ficaram abaixo da menor chuva já registrada. Especificamente esses 3 postos que estão ali nas cabeceiras, Rio Atibaia, Rio Atibainha, Nazaré Paulista, Rio Cachoeira, essas chuvas, as mínimas que eu coloquei aqui, foram as de 2014. Então ficou abaixo do que ocorreu em 2014. No mais, a grande maioria das estações que tem registro aqui da média, vejam que algumas não tem, por conta daquela questão da série histórica ser... Bom, continuando então aqui, grande parte das chuvas acumuladas ficaram bem abaixo da média, exceto aqui, inclusive Piracicaba ficou também, mas em relação à mínima, um pouquinho acima da mínima já registrada. Então, aqui eu trouxe 2 mapas. Esse primeiro aqui mostra o último trimestre, agosto, setembro e outubro. Então, aqui vejam que esse amarelinho aqui indica que ficou abaixo da média climatológica para o último trimestre, então, chuvas abaixo da média. E aqui esse outro mapa, ele mostra aqui para a região anomalia de precipitação, ou seja, aqui para a nossa região ficou com chuvas abaixo da média de 50 a 100 milímetros. E aqui eu trouxe algumas, apesar de ter ficado abaixo da média, ocorreram alguns eventos de chuva ao longo do mês. Aqui registros mais significativos, acima de 10 milímetros. Então, em 5 dias, na bacia choveu de forma mais significativa. Esse outro gráfico aqui, ele indica a quantidade, a distribuição do volume de chuvas e quantidade de dias no mês de outubro. Então, essa parte que está, esse azulzinho mais claro, ele indica que para a grande maioria das estações ficou 25 dias no mês não choveu, acima de 20 dias no mês não choveu. Em alguns casos, como aqui no Corumbataí, principalmente no Corumbataí, teve um pouco mais de chuva, então por isso que tem esses registros aqui de um dia, com esse vermelhinho é chuva de 60 a 70 milímetros, o amarelinho é de 30 a 40, o laranja de 40 a 50, mas isso representa um acumulado de chuva em um dia, 2 dias. O restante do mês não choveu. Esse mapa, então, ele mostra, de acordo com aquelas informações das estações pluviométricas, a distribuição de chuva ao longo do mês de outubro.
Então vejam que na maior parte da bacia o acumulado de chuva variou de 0 a 25 milímetros e, como eu disse aqui, ali na bacia do Corumbatai o índice foi um pouquinho maior. Em termos de média, que se espera para o mês de novembro, são acumulados chuvas maiores, chegando a 200 milímetros em alguns locais, passando até de 200 milímetros. E agora eu vou mostrar como se deu a operação do sistema Cantareira. Então, no caso da represa do Jaguari e Jacareí, falando da chuva, ficou também bem abaixo da média, quase 90% abaixo da média. Isso se reflete nas vazões afluentes, então também se comparado com a série histórica, ficou abaixo da média. E a vazão afluente desse reservatório é simbolizada aqui, representada por essa linha pontilhada em preto, e a defluente, essa em vermelho. Então aqui claramente se verifica que saiu mais água do reservatório do que entrou. Então, naturalmente, houve um decréscimo do volume armazenado aqui na represa do Jaguari e Jacareí. No caso do Cachoeira, ocorreu o mesmo, tanto em termos de chuva quanto em termos de vazão afluente, ficaram bem abaixo da média. Apesar de, em algum momento aqui no mês, a afluência ter ficado um pouco maior do que a defluência na média, a defluência foi maior do que a afluência, e por isso também caiu aí o volume armazenado dessa represa. Também o mesmo ocorreu na represa da Atibainha, e notem então aqui que essa linha que ela apresenta então a média da vazão de transposição lá do Paraíba do Sul. Então, mesmo se considerada essa vazão, a defluência foi, na média, maior do que a afluência. Então, também o volume armazenado dessa represa decaiu ao longo do mês. Alguém me chama? Oi. Vou botar o anterior lá no Cachoeiro. Sim. Cachoeiro. Ao Cachoeiro. Então, aí, só para ver se isso está batendo com o que a gente tinha pensado, para explicar. Você tem um depressionamento grande do Jaguari Jacareí por conta da abertura de volume de espera. E aí você concentra, você diminui o volume no Jacareí, concentra esse volume no Cachoeira, e aí o volume do Cachoeira, o volume não subiu, o volume está em 18, é isso? A vazão afluente que chega no Cachoeira é uma vazão, provavelmente, não é a natural. Não, é a natural mais do que vem do Jaguari. Então tem o depressionamento do Jaguari, para guardar água no Cachoeira e aliviar o Jaguari para acumular água durante o período de chuva. É isso que está sendo feito. É isso que está sendo feito. Como você acha que cada um representa? Eu acho que pode falar melhor do que eu a respeito disso. Não, nesse momento só está trazendo água mesmo para mais próximo do Pavacás. Só isso. Só isso. Só isso. Só para fazer a transposição para a região metropolitana. Só isso. E como o Cachoeira estava com 4,5, né, da descarga lá para coisa, então para não depressionar muito, a gente está trazendo o Cachoeira essa água. Não tem nenhuma política de... Não, por enquanto não. De caso de água, 30%. caso de água de transferência do governo espera, não é. O Cachoeira nunca foi muito utilizado para armazenar. Sempre é um reservatório de passagem. Ele nunca foi isso. Ele um pouquinho. Vai dar Tudo bem? Obrigado. Então, esse gráfico ele apresenta o
balanço do sistema equivalente, que nada mais é que a soma aí daqueles outros reservatórios, tanto em termos de afluências quanto de efluências. E aí ele reflete principalmente o que acontece no Jaguari, por ser um reservatório maior em relação aos outros. Então, como dá para ver aqui, a defluência foi bem maior que a afluência, então o volume armazenado nesses reservatórios teve um decréscimo, como eu já disse. No caso do Paiva Castro, em termos de média, a defluência e a afluência ao longo do mês foi parecida, foi igual. Tanto é que, até em termos de volume, mesmo com a variação ao longo do mês, o volume inicial não teve variação em relação ao final do mês. E aqui a média da vazão que foi lá para a região metropolitana de São Paulo foi em torno de 23,7 metros cúbicos por segundo. Então, essa outra tabela aqui, ela mostra a comparação da vazão de algumas estações pluviométricas do mês de outubro com relação à média da série histórica. Então, como é possível visualizar aqui, grande parte das estações, a maioria delas, apresentou vazão ao longo do mês de outubro bem abaixo da média histórica. Aqui, o que se observa no caso do Atibaia e do Atibaia com vazões acima da média é muito por reflexo das descargas que tiveram que ser aumentadas para que se cumprisse com as vazões, as mínimas das vazões de controle no posto de Atibaia e no posto de Valinhos. Aqui eu destaquei duas ocorrências, uma no posto do Rio Cachoeira Captação Piracaia, que em outubro, em meados de outubro, nós verificamos que os registros no pluviômetro estavam muito abaixo do que se percebia ali na região, nos outros postos ao redor desse daqui, ali na parte da cabeceira da bacia. Então, acionamos a FCTH e realmente havia um problema no sensor magnético do pluviômetro, então eles trocaram o pluviômetro e aí passou a operar normalmente. E no caso da captação Valinhos, o Astor já mencionou, mais no início da reunião, que se percebeu essa diferença em relação, inclusive ao posto do bairro da Ponte, que a gente também vai verificar, visto que ainda permanece essa diferença. Mas os técnicos da FCTH foram até o local e verificaram que realmente havia uma diferença entre o que estava registrado na régua e o que estava sendo registrado no sensor. Então, aí, nesse caso, eles fizeram um ajuste, que eles chamam de offset, para bater essas duas informações. Com relação às vazões nos postos de controle, esses próximos gráficos que eu vou mostrar aqui compara a média diária com a mínima diária estabelecida na resolução de outorga do sistema Cantareira. O que a gente vai poder verificar aqui é que no caso do Rio Atibaia atendeu essas mínimas. No entanto, no caso do Rio Atibaia Captação Valinhos, em dois momentos ao longo do mês de outubro, essas médias ficaram um pouco abaixo dos 10 metros cúbicos por segundo como média diária, que é estabelecido como mínima na resolução que eu mencionei. E aqui no caso do Rio Jaguari Buenópolis, atendeu, ficou acima da mínima média diária. Assim como o mês anterior, eu trouxe então o saldo disponível até o último dia do mês. Aqui é uma comparação entre 2018 e 2019. Então, no mês de outubro, atualizando essa informação que no mês passado era uma simulação, então o saldo no final do mês foi de 50,5 hectômetros cúbicos.
se observarmos 2018, então foi abaixo do que ocorreu em 2018, em termos de saldo. No mês de novembro, isso aqui é uma simulação, então foi considerado que se utilizaria 10 metros cúbicos por segundo ao longo do mês de novembro. Se utilizar esses 10 metros cúbicos por segundo, considerando que já foi utilizado nos outros meses, ainda assim teria um saldo de 24,6 hectômetros cúbicos, inferior ao saldo do final do período, no ano passado, que foi de 64,5 hectômetros cúbicos. Esse outro gráfico, ele mostra então o volume efetivamente utilizado mês a mês, tanto no ano de 2018 quanto no ano de 2019. O azul é o ano de 2019. Como o Alexandre já tinha informado, foram as maiores vazões utilizadas. Aqui o gráfico apresenta desde janeiro de 2018. Então, em termos de volume, foi utilizado 29,4 hectômetros cúbicos no mês de outubro, bem acima do que ocorreu o ano passado, que se utilizou 10,7 hectômetros cúbicos. Agora eu vou mostrar o gráfico das afluências. No mês passado, até o Vicente sugeriu de colocarmos uma outra média aqui, mas aí a gente, trabalhando com essa informação, a gente ficou em dúvida em a partir de que ano utilizar. A partir de 1990 a gente faz uma nova média, ou a partir de 2000 a gente faz uma nova média. Então, até aqui, vejam a vazão afluente do sistema equivalente desde 1930. Não dá para ver muita coisa nesse gráfico. Talvez dá para perceber que muda a tendência aqui, começa a ficar um pouco, as vazões começam a declinar. Porém, o que a gente fez? A gente utilizou uma metodologia que transforma essas vazões em um mapa temporal. Então, esse mapa é como se fosse um raster, que ele facilita a visualização de um conjunto de dados, que nesse caso é grande, e facilita a gente verificar a variabilidade das vazões, tanto intraanualmente quanto plurianualmente. Então, aqui tem desde 1930, e o que a gente pode perceber é que desde o início da série histórica, realmente começa aqui lá em meados da década de 90, ali no ano de 2000, começa a ter um estreitamento do período de cheias. Não só um estreitamento, mas também dá para notar que começa a se intensificar os períodos de estiagem. Eles ficam com vazões médias cada vez mais baixas. Então, aqui, por exemplo, é o ano de 2014. Vejam que foi um ano tudo vermelho, né? Então, por que eu trouxe esse mapa? Na verdade, a gente não fez uma análise da homogeneidade dessa série temporal, mas talvez para a gente conseguir refletir ou chegar numa conclusão de que médias de afluência a gente poderia utilizar a partir de 2000 ou até depois disso, para fazer aquela análise, voltando lá nesse gráfico, para comparar, em vez de utilizar somente essa vazão média, que é a vazão a partir de 1930, talvez utilizar uma outra média. Então, eu trouxe essas outras informações mais para abrir para discussão, né, que informações que a gente, que outra média a gente poderia utilizar aqui para comparar com o que está ocorrendo. Porque vejam que agora, no ano de 2019, ainda está abaixo da média, mas está muito próximo de aderir ao que ocorreu no ano de 2014. Aqui até ficou abaixo, mas considerando só os primeiros dias do mês de novembro. Mas foi nesse sentido.
acho que poderia ser até pensar, a gente poderia trazer alguma coisa para a próxima reunião, mas eu trouxe mais como uma provocação mesmo, para a gente pensar na melhor forma, porque senão poderia ficar arbitrário, a gente simplesmente definir um período e a partir de 1990, 2000, né, como definir isso? Desde janeiro está qual? Então, aqui na verdade ele está ano hidrológico, então ele começa em outubro. Eu andei vendo, atualizando esse estudo, tá? Eu acho que não compensa a gente mudar essa meta. Por quê? Porque se você mudar o período, a tendência é aproximar. Então nós vamos estar nos enganando, porque nós estamos quase bom, sabe? Então não acho conveniente. Eu acho que é importante a gente trabalhar com a realidade e não disfarçar, porque é mais ou menos aquilo que foi feito no plano de água antigamente. Eu acho que a gente tem que continuar como a gente tem que fazer. Esse gráfico que você trouxe é espetacular, achei ótimo, porque ele dá de fato a visão do que está acontecendo. Ou seja, período seco está se ampliando, está avançando dentro do período. Eu acho que Eu queria discordar pelo seguinte, nós estamos falando se a gente utiliza... Não precisa, você já falou. Se você utiliza uma média num período mais curto. Eu acho que o que está se demonstrando é que para empreendimento, para você fazer um empreendimento, uma obra e tudo mais, a série longa é sempre uma série importante para você definir uma série de requisitos da obra, o vertedor, a deca milinar e tudo mais. Eu acho que a série longa não pode ser perdida. Para efeito de gestão, ela não serve para nada. Então, quando você vai fazer uma gestão em cima de uma expectativa, volta para o gráfico da média. Esse gráfico também é muito bom, mas vamos voltar, não, o outro, onde você sugere, esse aí. Para que você usa aquela média, aquela curva azul? Se aquilo é uma expectativa de afluência, a curva azul superior é uma expectativa de afluência. Se você for fazer uma gestão, nós enfrentamos isso, por exemplo, em novembro, como nós não sabemos dezembro, você pode dizer em dezembro vai chover a média, que a expectativa de chuva é a média. Se você utilizar a média como expectativa de chuva para dezembro, nosso problema acabou. Aí chega em dezembro e não choveu. Aí você usa a expectativa para janeiro, vai usar 60 metros cúbicos. a única Aí eu diferença. então, deixa eu só concluir. Então, na minha opinião, não se trata de você perder as informações ou deixar de utilizar as informações da série histórica inteira. Quanto mais informação, melhor. Eu costumava brincar que se a gente tivesse o dilúvio nessa curva, essa curva seria diferente. Então, quanto mais tempo você tiver, evidentemente, a informação técnica, ela é imprescindível, então não pode ser perdida. Mas para efeito de gestão, de tomada de decisão, você ter uma informação de um ciclo que não tem mais tendência de reprodução, como é o caso que nós estamos vivendo lá, o que mais se aproxima é a curva de 53, 54, sendo que na verdade outubro e novembro nós estamos ficando baixo, mas se você olhar a curva começa a ficar parecida com o período de chuva de 53, 54, que era antes de 14 e 15, a pior afluência ao sistema. Então, na minha opinião, a gente arbitrar um período para olhar melhor o comportamento das duas curvas e aí tomar a decisão, na minha opinião, aprimora. Não se trata de perder a informação, deixar de considerar a série longa. Mas se você tiver um período mais curto, 20 anos, por exemplo, usar uma média móvel de 20 anos, qualquer coisa desse tipo, 25 anos é um tempo razoável, eu acredito que para nós aqui fica mais visível a condição de tomar decisão, porque senão você fica com uma expectativa. E foi isso a crise de 2014. O que foi a crise de 2014? Vai chover na média, e não chovia na média. Então, a média, se você usar a curva azul e a expectativa de chuva, ela
te dá uma informação errada para o período posterior. Então, na minha opinião, ter 2 períodos, olhar para os 2 períodos, até em longo, e olhar para um período mais curto, arbitrário nosso aqui, ela vai possibilitar a gente entender melhor o que está acontecendo e qual é o nível de resposta que a gente deve dar. Tudo bem. Só que você tem que entender, quando a gente está tratando de médico, né, é aquela velha história. Fogo e geladeira. Média serve para isso, para te dar noção. Não significa, e acho errado, quem considera uma expectativa que de fato vai se realizar quando você está trabalhando naquela média superior. Não vejo, não entendo que isso seja fazer uma boa gestão. Você tem que fazer a boa gestão, como você disse, no período que a gente está vivenciando. Eu só não concordo que deva-se trabalhar para avaliações, porque essas uma série curta, eliminando a série antiga, a série longa. Ela tem que servir de parâmetro também, porque olha, já aconteceu isso. Quanto que nós estamos distantes? Quanto ruim nós já estamos passando, ou já passamos, né? Porque a média é para isso, não serve a não ser para referenciar. Né? Não que vai acontecer, a gente sabe que não. Porque se fosse acontecer, não teríamos 2014, né, a seca, estiagem. Eu penso que, independente, se a gente fosse arbitrariamente estabelecer um período, eu acho que ainda assim teria que ser discutido, porque exatamente por isso eu trouxe essa informação. E uma série menor que 30 anos também, eu sei, né? Uma série ele é usual. E pensa o seguinte para tentar contribuir, né? A boa notícia é a seguinte: por trás desses gráficos tem uma tabela com Excel com todos os dados. Então você cria a série que você quiser. De uma semana, de 2 meses, 25 anos. Então eu acho que talvez o que a gente possa fazer é para começar a olhar um pouco disso, né? Nós estamos falando da mesma coisa, é talvez colocar mais curvas lá. Eu acho que não precisa decidir, não vamos arbitrar, até porque isso não é regra operativa, né? Isso é ajudar a gente a olhar para o futuro e ver como que a gente caminha um pouco mais. Eu acho que o que a gente podia fazer talvez na próxima é criar mais curvas, até para a gente ver um pouco o comportamento de cada uma delas e de repente algumas até falar, essa não nos interessa que você traga mais, porque é muito curto, não nos interessa. Porque aquela história, os dados estão lá, a gente consegue gerar a curva que quiser, né? Inclusive mais favorável que a vontade da decisão que quero tomar ou não, né? Então acho que talvez isso para a próxima, a sugestão, acho que atendendo um pouco aí o que os colegas falaram, trazer talvez algumas, 20, 25, 30, enfim, estabelecer alguns períodos, sem essa preocupação de vamos excluir tal período, né? E aí a gente vai construindo e olhando um pouco mais para isso. Fica aí, falando. Sugestão para essa situação. Bom, é isso. Se alguém tiver mais alguma informação. Outro gráfico, colocando as médias total e depois, não me lembro quantos anos tem, vai diminuindo, por exemplo, 5 em 5. Por exemplo. E traz para mostrar na próxima reunião, para tomar uma decisão se realmente vale a pena, né? Para construir essas curvas, né, as médias, de 5 em 5 anos, por exemplo. E aí trazer num gráfico à parte, né? Só para. Não é o que vai fazer, para mostrar na próxima reunião para vocês tomarem uma decisão. Talvez até ajude a calibrar alguma coisa. 5 em 5 não vai ajudar. Eu acho que pode ser 5 em 5 a partir de um certo limite. 20, 25, 30. E você pegar uma curva dos últimos 5 anos para fazer. Isso não serve para. Aí é apostar, é quase que escolher a curva que mais te atende. Mas a partir de 20 anos, você fazer uma de 20, uma de 25, uma de 30, na minha opinião, elas tendem a ajudar. Não tem problema. Só essas três já dão uma visualização maior. E quando você vai olhar as médias, você vai ver que o que mais se aproxima, tem mais se aproximado ao comportamento, fora outubro desse ano, que só ficou pior do que o outubro de 2015, se eu não me engano, não sei se foi de 14, é a curva de 53, ou seja, nós estamos administrando uma bacia
com o que era antes de 2014 e 2015, o pior cenário que a gente já tinha tido. Era uma correlação muito forte, muito forte. Que era uma coisa assim que muda completamente a tua capacidade de gestão, porque uma coisa é a média, a outra coisa é o biênio, o pior biênio era de 53, 54. Quando a gente vai olhar, tirando o mês de janeiro e fevereiro, que dá um pouquinho de chuva ainda maior do que 53, 54, o restante do ano é muito parecido com o pior que a gente tinha antes da ocorrência. E aí começa a ficar aquela coisa, mudou a curva, não mudou a curva. Porque senão você fica com uma série longa, parece que as coisas não mudam. E elas efetivamente têm mudado na bacia. É só olhar o comportamento dos reservatórios, que está conversando aqui, Guarapiranga, o Alto Tietê, esses reservatórios, em função de que a precipitação tem se concentrado em São Paulo, elas têm uma tendência a mudar. Aí a gente vai afirmar, mudou? Lógico que não, só quem poderia ter uma capacidade de dizer que mudou. Mas você olhar se essa tendência de mudança está se consolidando, eu acho que ela é uma informação vital para a gestão de recursos hídricos. Sugestão, se você colocar também precipitação, porque você consegue separar o que é feito da mudança climática, tá? E o que é a disposição do solo. Porque 53 é bem diferente do solo. Então, talvez a condição climatológica não tão mais do que era na época. Em função da fermentação e do solo, você tem uma produção menor hoje. Então, a gente tem que considerar a metodologia para poder separar o que é variação climática e o que é. Então, aí, vocês têm um desafio para o próximo ano. Tentar capturar tudo o que nós falamos e trazer 2 gráficos novos para a gente aperfeiçoar, tá bom? São 20, 25 e 30. Até acho que podia fazer essas 3 primeiro, para a gente ver o quanto distancia da série total. Depois a gente pode ir criando outro. Sem problema. Terminou? Então, obrigado aí a Isis, e já tem uma lição de casa junto com as outras bastante grande. Obrigado, agradeço a Isis. Queria agora chamar o Jorge, então, para dar notícias do tempo.